Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Atlético Paranaense e como o clube se tornou, no caso, um time extremamente revelador, principalmente nesses últimos anos, É claro que tem muitas das suas maiores vendas, no caso no início, inclusive desse século XXI, mas podemos dizer que de 2019 para cá, o clube aí teve um faturamento gigantesco, superando a marca dos R$500 milhão, tá? Somente com venda de jogadores, que eu quero comentar aqui um pouco sobre isso com vocês, essa excelente administração nas categorias de base nos últimos anos, além também sobre esses jogadores, que surgiram aí, fora outros que podem estar indo pelo mesmo caminho, podendo render em breve uma quantia milionária para o Furacão. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Atlético, para chegarmos a essa marca de 50 mil inscritos aqui no YouTube. Então quem puder se inscrever, estamos aqui quase em 43 mil, vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês, primeiramente da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou esse, podemos dizer assim, esse corta-vento aqui do Manchester United, bem interessante também, que eu estou usando para gravar esse vídeo para vocês. Tem também diversas outras camisas, igual essa aqui da Alemanha, que eu deixei de fundo no canal. Tem também outros times nacionais, internacionais, que eu vou deixar aqui, essa aqui da Atalanta, personalizada. Lembrando que eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo na descrição. Você falando que veio aqui pelo Black Art, você vai ter automaticamente 10% de desconto em qualquer peça, tá? Que você pedir. Então, mais um motivo aí para você aproveitar essa promoção na DG Store. E o outro recado que eu tenho para vocês é da SportPix.club, casa de apostas, que eu quero destacar os jogos desse domingo, No caso, tem boas partidas do futebol europeu e do futebol brasileiro. No futebol europeu tem, por exemplo, o Real Madrid jogando dentro de casa contra o Real Sociedad, jogo às 5 horas da tarde. Vitória do Real Madrid pagando 1,67 a cada real apostado. Boa cotação aí para esse duelo. Tem também aí o jogo do Paris Saint-Germain, do Neymar em campo contra o Reims da França, às 4h45. Vitória do PSG em casa pagando 1,22. Não é uma cotação tão ruim, até porque você pode apostar numa vitória dupla, A vitória do Paris Saint-Germain e de outro time, do Real Madrid, que seja. Ou você analisar aí vários jogos que vai ter no decorrer desse domingo. Então vai lá apostar. O link da SportPix está aqui embaixo na descrição. Bom, quero começar falando sobre as maiores vendas, Só um caso aqui para deixar essa lista, para não ficar fazendo muito suspense para vocês. O maior foi o Renan Lodge, sempre esses valores em euros, tá? Porque o valor muda bastante, mas assim, de 2019 para cá que eu quero manter essa lista, tá? Tem o Renan Lodge de 21 milhões e 700 mil euros em 2020. Teve o Bruno Guimarães também por 20 milhões de euros na segunda colocação. Tem aí, no caso, contando esse histórico recente, o Abner vendido por algo próximo de 7 a 10 milhões, Pode chegar até 10 milhões de euros para o Real Betis. E também tem aí o Hernani vendido para o Zenit lá em 2016 por 8 milhões de euros. Além também do Robson Bambu para o Nice da França por 8 milhões de euros na temporada de 2020. Fora também 6 milhões pelo Rony, 5 pelo Pablo nesses anos de 2019. Então assim, mostra o motivo do Atlético ter tido um lucro bem expressivo, principalmente naquela temporada de 2020, No caso, para você ter uma noção, aquele ano mesmo, a maioria dos times reduzindo mais de 50% o seu faturamento. Imagina então o lucro, Tava praticamente todos os times bem endividados e mesmo naquele ano o Atlético conseguiu o maior superávit da América Latina, foram 134 milhões de reais, muito por conta do impulsionamento das vendas do Bruno Guimarães e também do Renan Lodge, O Bruno Guimarães indo para o Lyon da França e o Renan Lodge para o Atlético de Madrid. No caso, essas foram as transferências. E não é de hoje, até deixei essa matéria aqui do Globoesporte.com mostrando o superávit que o Atlético tem tido, nesses últimos anos, e até essa daí também mostrando mais de R$500 milhão. Essa matéria é de 2021, de agosto de 2021, desde quando a Arena da Baixada foi inaugurada, depois da reforma para a Copa do Mundo, mostrando assim o potencial financeiro do Furacão. Desde 2012 para cá, por exemplo, 2012 teve um lucro de 122 milhões, 2013 6 milhões, 2014 43, 2015 45 milhões, 2016 38 milhões, 2017 26, 2018 16 milhões, aí 2019 já começa a cair boa parcela das vendas, superávit de 73 milhões, 2020 134 e o último que nós temos é 2021, que foram 66 milhões de reais. Para 2022 só vai sair possivelmente em abril ou março desse ano, tá? Assim que tiver também eu trago aqui para vocês. E agora eu quero falar um pouco mais sobre cada um desses jogadores que foram negociados recentemente, garantindo assim uma quantia até maior do que era de se esperar inicialmente.
Bom, quero começar falando aí do Bruno Guimarães, que eu já tinha falado que ele foi vendido, né, por algo próximo dos 20 milhões de euros. Isso desde a época já equivalia a esse valor próximo dos 100 milhões de reais e ainda teve um valor bem relevante, no caso, na temporada, no ano passado, quando ele foi negociado com o Newcastle da Inglaterra, né. Ele vai jogar a Premier League e o Lyon e o Atlético tinham deixado um acordo de que o Furacão teria 20%, no caso, do valor total de um futuro negócio. E o clube francês vendeu o jogador por 42 milhões de euros, né? Então foi uma quantia assim, muito mais alta do que havia pagado, dobrando assim, o investimento. E no caso o Atlético garantiu 50 milhões de reais, 10 milhões de euros na época, só nessa brincadeira aí. E olha que o Bruno Guimarães tem mostrado ser um ótimo investimento. O Lyon pagou 20 milhões nele, fora que o Atlético quando traz ele do Audax, né, com um valor baixíssimo, e vende ele por 100 milhões de reais. Vou converter para o real. Aí o Lyon ele joga muito bem por lá, é convocado para a seleção, é negociado por quase 200 milhões, dobrando o valor. E agora, no Newcastle, o Bruno Guimarães é um dos ídolos da torcida, tem muita moral, jogou a última Copa do Mundo e está listado atualmente em 60 milhões de euros pelo site Transfer Market, então ele já vale basicamente, teve aí mais de 25% de valorização desde quando chegou no futebol holandês, ou no futebol inglês, né, pelo Newcastle da Inglaterra, fora que eu acho que ele vai muito mais, tá? Acho que se igual o Real Madrid tinha interesse de tirá-lo, era especulação de que seria 80 milhões de euros, e o Newcastle não tinha interesse algum em se desfazer do volante brasileiro, que naquela época o Casemiro havia sido negociado. Bom, outro aqui também é no caso do Renan Lodge, que no caso o jogador foi muito bem naquele primeiro ano pelo Atlético de Madrid. Ele joga 43 partidas, 1 gol e 3 assistências, e no caso acabou caindo de rendimento a partir da temporada 2020-2021, que foram 33 partidas, e em 2021-2022 42 jogos, 4 gols e 5 assistências. Eu confesso para vocês que pro Atlético emprestar ele, o Atlético Madrid emprestar ele pro Nottingham Forest, eu pensei que ele estava jogando com pouca frequência, que não foi o que aconteceu. É porque dava para ver claramente que o Renan Lodge havia caído um pouco de rendimento e foi emprestado agora para jogar a Premier League. Estamos basicamente no meio da temporada, ele tem até aqui 15 partidas pelo Nottingham Forest, 1 gol e 1 assistência, mesmo time também do Gustavo Scarpa, né? A equipe que está indo bem, né? O 13º colocado na tabela, mas o Renan Lodge vem dividindo a titularidade e o banco de reservas. Acho que é um jogador que tem muito potencial também e que pelo Atlético, nossa, ele estava jogando demais, né? Em 2018, 2019, já estava sendo convocado pelo Tite também. No caso, foram mais do que 60 partidas, 5 gols e 7 assistências antes dele se transferir para o futebol europeu. Quero que você deixe aqui embaixo também o que você acha do Renan Lodge, né? Até teve algumas especulações de que ele poderia voltar nesse último ano, mas por conta do valor dele de mercado ainda ser muito alto, né? Está avaliado a mesma quantia, próximo dos 20 milhões de euros, ou seja, estamos falando de um valor superior aos 100 milhões de reais. Outros dois aqui que temos também é no caso aí do Abner, que vai ser negociado, já foi, né, com o Real Betis da Espanha, valor de 7 milhões de euros fixo, podendo chegar a 10 milhões, ou seja, de 38 a 50 milhões de reais que o Furacão pode ganhar nessa história, pelo lateral esquerdo de 22 anos, que, nossa, tava jogando muito, né, ele, diferentemente do Renan Lodge, ele já tá 4 anos, 3 temporadas consecutivas no caso, sendo o titular absoluto, com mais de 175 atuações, 145 atuações e marcou ainda 6 gols e 14 assistências nesse período. Ótimos números, temporada passada mesmo 52 jogos, ganhou aí no caso uma Copa do Brasil e também uma Sul-Americana em 2021, sendo titular absoluto. Até tinha especulação de que ele poderia jogar no Grupo City e tudo mais, acabou não avançando. E só lembrando, o Real Betis por lá, na Espanha, ele já tem 2 jogos, tá? E os dois, um saindo do banco de reservas e outro começando como titular. Então, torcei aí pro Abner também que o Atlético manteve, né, um pequeno percentual de olho numa venda futura. E outro aqui também, o Hernani, tá? O Hernani aí, o volante de 28 anos, que foi vendido por um valor que eu fiquei surpreso quando eu vi. Foi 8 milhões de euros. Tudo bem que foi em 2016, claro que o euro tinha um poder maior de compra, mas se você fosse converter na época, tipo assim, o euro valia equivalente a R$3,40, né? Então era um valor um pouco menor, mas se você for pegar pelo histórico que foi 8 milhões de euros, você corrigir pela inflação, como se fosse 11 milhões de reais, 11 milhões de euros atualmente, quase 60 milhões de reais, né? Então foi uma grana bem alta, ele que pelo Atlético estava jogando desde 2013, desde quando surge na base, né? O último ano dele em 2016, com 9 gols e 44 jogos, ele vai para o Zenit, onde ele joga no total apenas 32 partidas, é emprestado para vários times do futebol europeu, como por exemplo o Saint-Étienne da França e também para o Parma da Itália, onde foi a equipe que comprou ele novamente do Zenit. Pelo Parma, ele chega a jogar mais de 75 jogos, 8 gols e 12 assistências, é emprestado para o Genoa da
Itália em 2021-22 e na atual temporada está lá no Regia da primeira divisão, 16 partidas, 4 gols e 2 assistências. Até foi especulado em vários times, igual por exemplo no Flamengo, no Atlético Mineiro, mas realmente não deve voltar para o futebol brasileiro por agora. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Quem que são ainda as próximas vendas, né, que você espera do Furacão? Um deles sem dúvidas é o Vitor Roque, que tem demonstrado um potencial gigantesco. Não ficaria surpreso se em breve aparecer um gigante do futebol europeu para tirar ele e ser a maior transferência da história tranquilamente, passando essa barreira dos 21, 22 milhões de euros. Acho que ele vale no mínimo hoje uns 35 milhões de euros. Se fosse do Flamengo, com certeza valeria isso, né? Então por que não valeria hoje um jogador revelado pelo Cruzeiro, com passagens também pelo Atlético? Só lembrando que ele teve, né? Ele foi comprado por 24 milhões. Então, mais uma vez, multiplicando em muitas vezes esse valor investido. Então é isso aí, vou deixar o link aqui embaixo na descrição da DG Store, da SportPix e outras sugestões de conteúdos do Furacão que já trouxemos aqui em nosso canal. Valeu, galera!